Agora, a ideia é a gente relembrar um pouco, né? Aí os módulos, né? E depois a Ana vai fazer um exercício com a gente inclusive nós vamos dividir por regiões também, né? E a ideia é a gente também trazer a realidade local, né? E nós como Caritas, né? Como é que a gente pode, né, atuar tanto nessa questão das mudanças climáticas, como nessa questão da transição energética e como nessa questão do direito à natureza, né? Digamos assim, as mudanças climáticas elas estão aí, estão acontecendo, inclusive nós temos aí a campanha da paternidade agora que está trazendo muito bem o texto, né? Então, nós temos aí agora, né, 40 dias da quaresma, onde que a igreja vai discutir isso. Depois nós temos aí um momento que a CNBB vai lançar aí o Fundo Nacional de Solidariedade, onde que a gente pode fazer projetos aí para nossas comunidades, inclusive para as próprias casas, trabalhar com esse tema, né? Então, a mudança climática está muito bem colocada. Essa questão da transição energética, né? O capitalismo verde, como é que nós estamos sendo atacados em Minas Gerais, né? O pessoal do Jequitinhonha está aí, estou vendo Alex, a Marcilene, né? Estão sendo atacados duramente aí pelo lítio. Mas tem o pessoal do Norte de Minas, o Aldinei está aí, que está aí com essa questão do parque solar, né? Muito lugar que investiu muito na produção de alimento, né? Como a Jaíba, por exemplo, transpôs o rio e agora está virando parque solar, né? Todo investimento na produção de alimento sendo perdido e ainda acumulação aí de energia, né? O Jequitinhonha também, o Alto Jequitinhonha sofrendo com essa questão do eucalipto, né? Com a economia verde, né? Então, Minas Gerais realmente está sendo muito massacrada pela essa questão da transição energética, vendendo uma economia verde, né? Falando que produz menos, mas a gente está vendo que a maneira de extrair o lítio, por exemplo, ela é tão degradante ou até mais que o minério de ferro, porque nós estamos no Jequitinhonha que é semiárido, né? Então, de fato, nós estamos sendo muito atacados por essa questão. Minas Gerais está sofrendo muito com a transição energética, né? Em nome da economia verde, em nome do Vale, que é um vale que já é sofrido, ultimamente está sendo chamado de Vale do Lítio, né? Tanto que é sofrido, tanto de riqueza cultural, né? A gente pegar o Chapada do Logão, onde é que está sendo também, é um patrimônio ambiental, né? E o Vale sendo vendido como tirando a cultura do Vale de novo, tirando a questão ambiental, tirando a paisagem maravilhosa, tirando a Caatinga, que é o único é, é, bioma que é verdadeiramente brasileiro, que só tem 9 estados do Brasil, acabando com a Caatinga em nome do lítio, né? Então, de fato, nós sofremos muito com essa questão do energético, né? E nós vimos que um dos instrumentos do ferramenta pode ser o direito à natureza, mas nós também vimos que o direito à natureza ele não vem, no caso do Rio Mosquito que foi apresentado, ele não foi sozinho, né? Ele veio através da mobilização social, ele veio através, né, do povo organizado para criar lei, do povo organizado para fazer denúncia no Ministério Público, né? Do povo organizado para cobrar a polícia ambiental, né? Para ir no governo estadual, no governo municipal, na Câmara Municipal, na legislação, né? Então, são instrumentos que, de fato, o mecanismo mais forte que a gente tem é a mobilização social, né? Então, a gente passou por esses 3 modos, né? A ideia é de aprofundar, mas o principal é o que a Ana vai provocar daqui a pouco para a gente, que é quais são as estratégias que nós, enquanto Rede Caritas, vamos construir, né? E quem vai construir estratégia, quem vai, né? É vocês que estão na base que vão trazer isso para a gente, né? Então, o que a gente quer nesse módulo, por isso que a gente ensaiou ele 3 vezes, né, Ana? Foi, desmarcou, porque a gente precisava ter pelo menos 20 pessoas que nós estamos aqui para a gente construir ele, porque é vocês que vão apontar caminhos para que o nosso programa de meio ambiente, gestão de risco emergente, o MAGRE, possa, né, nós vamos ter planejamento do regional, né, 13, 14, 15, e o MAGRE com certeza vai pautar muito nessa conversa. Nós estamos aqui para fazer um planejamento 2025 e com certeza vai ter ação para 2026, 2027, 2028, nós vamos tirar aqui. Pode passar, Luiz. Nós tratamos aí a crise climática e a construção da cidade do bem viver, trouxe a questão forte aí da Revolução Industrial, a lógica capitalista no extrativismo,
a emissões de gás carbônico pela queima de combustíveis fósseis, desmatamento, consumo desenfreado, né? Então, nós estamos vendo essa questão da camada de ozônio crescendo, muito por combustível fóssil, né? E aí, quando a gente vai discutindo transição energética, a gente vê também que o pessoal investiu tanto nessa questão da transição energética, mas só 3% do combustível fóssil, que é o que causa mais mal a camada de ozônio, que foi substituído, né? Então, há um investimento muito grande nisso, mas não muda, né, a lógica da questão da energia e do combustível fóssil que está degradado. Mas a gente viu nos últimos anos também, né, gente, como é que foi forte a queimada, né, no Brasil, né? E aí não foi só na Amazônia, não, né? O nosso estado de Minas, né, o nosso espinhaço, né, o nosso cerrado, foi muito destruído também, né? Inclusive, denúncias e evidências fortes que a queimada está sendo causada pela questão política, né? Então, então nós estamos destruindo onde a comunidade está chegando, nós estamos destruindo o meio ambiente, nós estamos causando mudança climática, porque a camada de ozônio está sendo destruída, nós estamos acabando com os nossos irmãos, que vai desde bactéria, insetos, protozoários, por causa de uma questão política, né? Para disputar politicamente, né? Então a humanidade está tomando um caminho, por isso que a humanidade está investindo tão forte, né, no conceito da humanidade como geradora de risco, a casa comum, naturalização dos desastres como se fossem manifestações naturais do planeta ou castigo divino, né? Às vezes é muito para a gente culpar o Deus, mas não tem nada de Deus, né, gente? O que está acontecendo aí é o homem, toda ação tem uma reação, e é a ação do homem que causa reações da natureza, né? A gente até quer mudar o nome, não é mudança climática, né? É crise climática causada pela as reações da natureza, ação humana, né? Degradação do meio ambiente e de todas as formas de vida, né? Nós estamos vendo isso sendo realmente acontecendo, né? Seja pelas queimadas, aqui em Minas muito forte a mineração, mas não só a mineração, o agronegócio, o eucalipto, né? O gado, né? Então, muitas coisas grandes aqui em Minas, né? O êxito aqui no Noroeste, a gente vai pegar o milho transgênico, a soja transgênica, né? Então, nós temos muita essa questão aqui em Minas do agronegócio, da mineração, né? E das queimadas. Ô, gente, vou ter que pegar o carregador do celular, mas nós vamos conversando assim mesmo. Então, e o contínuo aumento da temperatura global, desequilíbrio do ecossistema, né? Então, nós estamos tendo muito essa questão aí do desequilíbrio do ecossistema devido a essa questão das mudanças climáticas, da mineração, né? Tudo isso é causado aqui por essa questão que está acontecendo, né? Não é Deus, é a questão da natureza, essas questões aí, né? Passa para nós, Luísa. E aí nós estamos vendo, né? A questão do Rio Grande do Sul, né? A mudança climática, lá a gente vai ver um estado que mais flexibilizou a questão da legislação ambiental. O Rio Grande do Sul foi o estado que mais flexibilizou a legislação ambiental, e aí não foi à toa que isso aconteceu também, né? Então, a gente vê que a própria secretária do Rio Grande do Sul, a Jacira Dias, ela, inclusive, né, também foi desabrigada pela chuva, né? E ela apresentou o panorama das enchentes que assolaram o estado durante os meses de abril e maio. Além de olhar institucional, foram compartilhadas experiências enquanto impactados pelas enchentes em Porto Alegre. A Rede Cáritas promoveu, a partir de metodologias de emergência e gestão de risco, campanhas de enfrentamento de catástrofes ambientais e de apoio às famílias atingidas no estado. Então, a Rede Cáritas mudou bastante, né? O pessoal tem dado muito depoimento da importância também das cozinhas comunitárias que foram aí montadas pelo MST, pelo MAB, né? E, inclusive, aqui o pessoal de Minas, dos movimentos foram para lá, né?
Então, teve também uma organização da sociedade civil organizada e de esquerda, né? Como Caritas, MST, MAB, né? Que ajudaram muito nessa questão da reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, né? E, infelizmente, a gente tem visto em Minas Gerais, né? A perca nossa do Copan, né? Criação de câmaras técnicas para facilitar a questão do licenciamento ambiental de mineradoras, né? E isso pode ter consequências sérias lá para frente, né? E o Rio Grande do Sul já mostrou o que pode ser a flexibilização da legislação ambiental, né? Passa para nós. Então, o segundo módulo, né? A transição energética e o capitalismo verde, a exploração da nossa casa comum. Embora a transição energética seja fundamental para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, ela gera inúmeros impactos socioambientais, principalmente em comunidades vulneráveis, como o racismo ambiental, né? Aqueles que sempre mais sofreram, continuam sofrendo, né? A gente fica vendo no Vale de Jequitinhonha, né? Onde é que o lítio está, né? É justamente nas comunidades quilombolas, né? A gente fica pensando, né? O índio, o quilombola, os povos tradicionais é os que mais têm sido atacados pela implementação dos grandes projetos, né? A gente pensa, será que eles escolheram muito bem as terras deles? Né? Eles souberam escolher onde é que eles estão, porque as riquezas ambientais estão tudo lá, né? Então tem... E é aquela história, né? Sempre essas comunidades, né? Os mais pobres que vão sofrer, seja pelas mudanças climáticas, né? Porque a gente, na Ipatinga mesmo, a gente vê as casas que caíram, desbarrancou, a casa dos pobres cai mais rápido, né? A fundação é pior, né? Tudo isso é mais frágil, né? O telhado é pior, né? O barranquinho que ele achou para construir ali, que é o lugar de mais ricos, não foi o que ele conseguiu comprar, né? Então, sempre é o mais pobre que vem sofrendo, né? Essa questão do racismo ambiental e também do racismo social, né? A Sigma, né, que é a empresa que mexe com lítio em Araçuaí, Companhia Brasileira de Lítio, explora o lítio em Araçuaí e Itinga, comunidades que sofrem com as intensas consequências da exploração, né? Então, a gente tem visto aí, Marcelene e Alex estão aí, né? Podem falar mais para a gente, mas a gente tem visto cada vez mais, né? A questão da água, a questão do ar sendo poluído, a questão de muito maquinário, de rachar as casas daquelas populações que moravam ali, que, de fato, não construíram uma fundação tão forte que não precisava, não passava tanto caminhão, e agora estão rachando, né? A questão deles querer pagam a terra de uma pessoa mais cara do que da outra, né? Todo esse processo que ocorre na cidade minerária, e realmente, né, abaixo do lençol freático, tira muita terra, né? A concentração de lítio não é tão alta, tira muita terra para tirar pouco lítio, né? Então, toda essa delegação ambiental falando que é verde, mas, de fato, o verde está só porque o lítio faz parte do componente da bateria do carro elétrico, né? E a gente não tem nem tanta pesquisa de como é que o carro elétrico vai ser usado no Brasil, né? Eu fico vendo que no tem muito carro elétrico, mas o pessoal não consegue viajar com ele, porque para ir até Rio de Janeiro não tem lugar para parar para recarregar a bateria, né? Então, tem muita coisa que está sendo feita sem muita perspectiva. Né? É oba-oba em nome de poucos ganhar dinheiro. Né? Então, a Caritas busca questionar a lógica do capitalismo verde, que muitas vezes mascara práticas extrativistas prejudiciais ao meio ambiente e às comunidades locais. Né? Então, a gente tem visto o trabalho da Caritas lá, de um Comab, nessa região lá. Né? A gente tem visto ali em cima com relação o Deserto Verde, o Eucalipto, o Caio fazendo várias campanhas também, né? A gente tem visto no norte de Minas, né? O Sindicato de Porteirinha, ali na região de Janaúba, fazendo vários também enfrentamentos com relação aos parques solares, né? Então, a própria ASA, né? Então, a gente tem visto a Caritas, junto com as articulações que ela faz parte dos parceiros também, lutando e tentando impedir um pouco o avanço dessas transição energética que, de fato, está seguindo só o capitalismo e a mais ninguém, né? De fato, está excluindo mais os povos comunidades tradicionais, né? Sempre eles são atacados. A discussão gira em torno da necessidade de garantir que a transição energética seja justa
e com a participação popular, né? É uma luta muito difícil, mas é isso que a gente está pautando, né? Seja quando a gente vai no Ministério Público fazer denúncia, seja quando a gente está junto com as comunidades, a Assembleia faz audiência pública, seja quando a gente vai, faz algum cercamento das máquinas das empresas, junto com a população atingida, né? E Araçuaí é muito forte, né? É os indígenas e os quilombolas que estão sofrendo com isso, né? E o terceiro modo, né? O direito da natureza no contexto do neoextrativismo, né? Então, de fato, essa questão do direito da natureza, né? Ela traz para a gente tirar o egocentrismo, né? Tirar o homem, o ego, do centro e colocar o eco no centro, né? Colocar o meio ambiente no centro, né? É uma luta muito difícil, né? O homem, desde lá da Bíblia, né? A gente vai ver o livro de Gênesis, Deus fez o homem mais semelhança dele, né? E deu, digamos assim, uma autonomia dele sobre os outros seres, né? Mas não era para ser tanto assim, né? A própria campanha da Trindade vem trabalhando muito isso, né? Como é que a gente tira o ego do homem do centro e como é que o homem consegue ver que a maneira que ele vê usando a natureza é uma maneira que ele tem levado à morte, né? E a campanha da Trindade está trazendo, inclusive, a questão do pecado ambiental, né? Porque o homem realmente está matando todas as outras criaturas que foram criadas pelo mesmo pai que eles. Então, essa questão de tirar o egocentrismo e trazer o meio ambiente, e por que não todos os outros seres da Terra ser sujeito de direito, poder estarem na Constituição, né? E poderem, dando a Constituição, ter os seus direitos protegidos, garantir a preservação deles, né? Então, de fato, o direito da natureza ele pode ser um instrumento muito forte para a gente, seja no enfrentamento da questão da mineração, seja no enfrentamento da questão do agronegócio, seja na questão da preservação dos nossos rios, das nossas florestas. Aqui em Minas a gente fala da nossa serra, né? Que a nossa serra onde é que está o minério, onde é que o pessoal tem invadido muito, né? Então, o direito à natureza, essa questão de garantir, seja na lei municipal, na lei estadual, nem tem uma lei estadual, né? Tem lei municipal do Rio Mosquito, lá em 3 municípios, né? Que nós discutimos naquela região da Serra Nova de Minas, Porteirinha e Nova Porteirinha, né? Então, dizer, o Rio Mosquito nasce em Serra Nova de Minas e deságua em Nova Porteirinha, no Rio Gurutuba. Ele está protegido nesses 3 municípios, né? Da nascente a Foz, né? Então, é muito importante, existe a lei, mas a lei só foi possível devido à mobilização social. E o pessoal se uniu, construiu a lei, procurou o vereador, fez manifestação na Câmara para ser aprovada, articulou com o prefeito de Serranópolis, com o prefeito de uma porteirinha. Então, foi a mobilização social o grande instrumento, né? Então, o novo paradigma ético-jurídico inspirado nos conhecimentos ancestrais dos indígenas, cosmovisão, todos os elementos da natureza estão interconectados, né? É a Laudato Si, né? Tudo está interligado nessa casa comum, né? Uma coisa depende da outra, né? Essa questão do rio mesmo, a gente pensar, o rio nasce na montanha, tem o seu leito, deságua no mar, né? E só tem água para todo mundo que está ali, porque existe nascente, essa nascente vai para o córrego, olhos d'água, nascente, rio e mar, né? Então, tudo está interligado, né? Para a terra ser fertilizada, precisa da água, né? E há uma crise jurídica, né? Normas constituídas sob uma lógica antropocêntrica e eurocêntrica, né? De fato, a professora Marisa falou muito disso, né? Isso é um instrumento, mas é um instrumento que está periférico dessa questão jurídica, né? Poucas pessoas enxergam isso
A professora Marisa, inclusive, ela, conversando com a gente, falou assim, olha, eu vi uma tese do pessoal falando sobre desastre Mariana, da defesa do Rio Doce. Se o pessoal tivesse ouvido eles antes disso, não tinha acontecido isso, esse desastre aí, né? Porque a tese era muito de defesa do Rio Doce e falava de todo esse processo de ameaça da mineração, né? Mas isso, essa questão do direito da natureza, ela é muito periférica ainda dentro dessa questão do direito, né? O professor Marisa e o Jorge disseram isso muito no modo que falou, né? Então, para os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, o direito da natureza sempre existiu, não sendo um desafio, mas uma prática ancestral que reconhece a independência entre os seres humanos e o meio ambiente, né? Quando a gente vai para o desastre de Mariana, desastre de Brumadinho, né? Desastre não, os crimes, né? A gente vê que o que os indígenas falam, né? Mataram o nosso Deus, né? Porque o, o rio é Deus para eles, né? Então, de fato, quando a gente está trazendo o conceito na carta de bem viver, é resgatar esses povos antigos, tradicionais, dentro do conceito de viver está a questão do lidar com cada ser da natureza como sendo um ser que são nossos irmãos, né? Então, essa questão do direito da natureza, ele sempre existiu, né, gente? E o contexto da exploração de Minas Gerais, né? Os direitos da natureza como ferramenta de defesa do território. A defesa do Rio Mosquito como feito o pioneiro em Minas Gerais, né? Então, a gente trouxe muito forte no terceiro módulo essa questão do Rio Mosquito, que foi preservado em 3 municípios e continua sendo. No final do ano agora, tem uma mortalidade de peixe, o pessoal lá se uniu e foi fazer denúncia da Copasa na Polícia Ambiental, pedindo para pesquisar a mortalidade de peixe, mas já apontando os caminhos que podia ser também no Ministério Público, né? Então, de fato, a mobilização social e utilizar os mecanismos que a gente tem de denúncia é ainda o que a gente tem. Pode ser ferramentas, instrumentos que a gente, no sentido impotente, perante o tão grande é o poder econômico das mineradoras, do agronegócio, do pessoal que está construindo aí os parques solares, os parques eólicos em Minas Gerais, né? É muito pequeno, pode até ser, mas ainda o direito à natureza, a mobilização social, os mecanismos de denúncia que a gente tem e pode usar, ainda são nossas armas, nossa defesa, né? E acho que passar para a Ana agora que vai trazer trabalho de grupo que pode apontar outras estratégias além dessa que nós construímos nesses 3 módulos, né? Muito bem, gente. Boa noite de novo. Para quem eu não tive oportunidade de falar boa noite, que foi entrando aí, né, ao longo do processo. Então, né, acho que só recapitular um pouquinho, fortalecendo aí o que o Rodrigo falou. A gente vivenciou esses 3 módulos, né? Algumas pessoas os 3, outras 2, outra 1, não tem problema. Né? Essa ideia de iniciar com essa recapitulação tem muito a ver com esse olhar do processo, né? Com esse olhar do caminho que a gente fez juntos. E é um curso, né? A gente está falando de um curso, um ciclo de formação, onde a gente olhou para o todo, né, do ciclo da crise climática, depois a gente olhou para um recorte, né, dos motivos pela qual vivemos essa crise climática, que é essa nova narrativa de transição energética, que nada mais é do que a continuidade e o avanço da exploração dos territórios e dos recursos, né, dos bens naturais. E, por fim, a gente vem com a esperança, né? Que é mesmo algumas ferramentas, né, para superação ou para alternativas, né, dessa exploração dos territórios. E a gente está nesse ciclo de formação, e aqui, né, a maioria de vocês, se não todos, em alguma medida, estão trabalhando, estão vivenciando, estão lutando nos seus territórios diante diante desse avanço mesmo, né, dos grandes empreendimentos, não necessariamente mineração nos territórios. E a ideia é que a gente consiga, né, a partir desse processo de
de construção de capacidades, que a gente pode dizer isso, né? Que a gente, quando a gente se coloca no lugar de formação, a gente sai com mais conhecimento do que a gente entrou, né? E o que a gente faz com isso? Né? O que a Rede Caritas pode fazer com isso, então? O que nós, enquanto agentes Caritas, podemos fazer com esse conhecimento que a gente adquiriu, né? A partir dos nossos territórios. Então, antes da gente pensar o que fazer e como fazer, com quais ferramentas, a gente precisa fazer uma leitura, a gente chama do estado da arte, né? Qual que é a arte que está sendo, a arte negativa, né? Que está sendo implementada nos nossos territórios. A gente fazer um desenho, um retrato de como o nosso território hoje está sendo impactado. Então, Rodrigo, se você me permite, como a gente está aí em cerca de 20 pessoas e algumas de nós somos assessores, a gente pode sugerir fazer esse trabalho no coletivo aqui, sabe? A gente fazer, né, as pessoas puderem falar sobre os seus territórios, né, dizer o nome, de onde que né, do município, se possível da diocese, se tem Caritas, né, porque pode ser que alguma situação ou não, mas enfim, dizer de onde que está, porque, gente, a gente acabou não falando, mas todos os módulos nós estamos gravando também, né, e a ideia é que sugere um documento, um material para a gente falar do que a gente aprendeu e falar do que a Caritas tem de desafios e tem de propostas para a construção da sociedade do bem viver. Então, a gente está gravando muito nessa missão, né, da gente deixar isso registrado do nosso processo de formação, mas também fosse um registro mesmo, né, de que a gente anda pensando e discutindo e fazendo. E a ideia é que a primeira pergunta, então, Rodrigo, eu vi que você fez assim, então está de acordo, né? Que a gente pudesse fazer nesse coletivo aqui, responder essa primeira pergunta, né? Quais são os desafios nas dioceses, na defesa dos seus direitos, na construção do bem viver? Quais são os empreendimentos, né? Quais são os empreendimentos que estão ameaçando os territórios? Quais são os conflitos? Quais são as lutas políticas? Né? Quais são as forças aí que a gente tem que deparar nos nossos territórios que afetam, na verdade, né, que dificultam, né, que impedem a gente construir a sociedade do bem viver. Então, a ideia é que a gente possa ir, no máximo 20 minutos, a gente fazer alguns relatos em relação a esses desafios. O tempo está correndo. Já podemos aí se inscrever para trazer os seus relatos em relação a cada um dos seus territórios. Então, estou vendo aqui que tem Diocese de Teoflotone, Diocese de Paracatu, que já levantou a mão, de Leopoldina, Diocese de Janaúba, enfim, vou passar aí para Ézio para ele já inaugurar aí o relato. Ô, Ézio, está fechado, não sei se você começou a falar, a gente não está te escutando ainda não. Oi, desculpa, Ana, realmente eu tinha começado, eu não atentei aqui. Boa noite a todos, né, a todas. Infelizmente eu não pude participar dos módulos anteriores, mas fiz questão de estar aqui hoje, né, para participar desse módulo, né, e desse importante curso aí, né, que está acontecendo. Assim, a gente estamos numa região, né, que é nos posto aqui desafios cotidianos, né, uma região, aqui eu sou da Diocese de Paracatu, né, aqui no noroeste de Minas, é uma diocese extensa, e nós temos aqui o desafio da mineração, que tá concentrada aqui no município de Paracatu, e o agronegócio que se espalha por toda a região noroeste de Minas, né, e em contrapartida, nós temos também, na região noroeste, o maior número de assentamentos de reforma agrária do estado de Minas Gerais, um dos maiores do Brasil. Nós temos aqui em torno de 7 mil famílias assentadas aqui no noroeste de Minas. Isso é um volume muito grande. E por que eu venho falar isso? Porque a exploração dos recursos naturais e principalmente a questão da água aqui é muito intensa, né? Isso tem trazido aí consequências danosas aí pro
o ecossistema, né, para o meio ambiente, e principalmente para os rios, né? Nós temos aqui na região noroeste os dois maiores afluentes do Rio São Francisco, da margem esquerda do São Francisco, que é o Rio Paracatu e o Rio Urucuia. E esses dois rios, eles vêm sofrendo, assim, uma agressão intensa, mas, assim, de morte, em função do agronegócio, né? O agronegócio e suas consequências, não só o uso indiscriminado da água, mas a consequência do carreamento de sedimentos em função do processo, né, de preparação do terreno, né, das lavouras, as estradas mal feitas, né, que tudo isso traz consequências danosas aí para o meio ambiente e assoreamento dos rios, né? O Rio Paracatu, na época aí da seca mesmo, faz dó, né? A gente está vendo, o rio está morrendo, assim como o Rio Urucuia. Nós participamos, né, aqui de comitê de bacia hidrográfica do Rio Paracatu, do Rio Urucuia, e estamos programando agora para o dia 24 de janeiro, em Arinos, a conferência regional de meio ambiente. Por que essa conferência regional? Essa conferência, ela teria que ter sido feita, teria que ser sido convocada até, se não me engano, até sexta-feira passada, pelos municípios, né? E aqui nós não conseguimos realizar uma conferência municipal de meio ambiente, isso no chamado Ministério do Meio Ambiente, né? Não conseguimos fazer uma conferência municipal, resolvemos chamar algumas entidades e fazemos uma conferência regional, passando por cima aí, passando por cima não, paralelo aí ao que os municípios se recusaram, os municípios que eu digo constituídos, né? Nenhum prefeito se dispôs, ou autorizou, que as suas respectivas secretarias de meio ambiente fizesse a Conferência Municipal de Meio Ambiente, justamente muito em função da pressão desses grupos do agronegócio, né, e que não permitiu, né? Só para você ter ideia, a gente tentou chamar via bacia hidrográfica do Rio Paracatu Urucuia, mas como a maioria lá são usuários, né, pessoal do negócio da mineração, não permitiram, e com isso pressionaram os prefeitos para que não fizessem as conferências. Então, o Movimento Popular, e capitaneado pela Caritas e outras entidades, aí resolvemos chamar uma conferência paralela de meio ambiente, e tentar dali tirar alguns indicativos e alguns encaminhamentos. Tá? Tem umas coisas para falar, mas eu já falei muito. Obrigado. Obrigada, Ézio. Eu acho que você já até traz, né, respostas para a segunda pergunta. Então, a gente vai organizar aqui já, né, seu relato também, como dessas duas fases, né? O que é o desafio e também o que está fazendo, o que tem condição de fazer, né? Mas vamos seguir para a escuta de outros territórios. Deixa eu ver o povo aqui. Araçuaí, Montes Claros. Vai lá, Reinaldo. Aí, pessoal, só para garantir, Reinaldo, desculpa rapidinho, a gente falar no máximo uns 3, 4 minutos, viu? Foi o tempo que Ézio também utilizou, não passou não, viu, Ézio? Para a gente garantir mais falas. Valeu. Eu vou falar pouquinho, estou cansado. Boa noite para vocês, é Reinaldo, né? Estou na carta aqui voluntariamente, né? Diocese Leopoldina, Zona da Mata, né? Tem dois problemas mais complicados, que eu considero. Um é conhecido por todos, Minas Gerais, que é a mineração, né? Aqui descobrimos mineração de bauxita em 2003. Tem toda a mobilização popular, coletiva, que a CAT, a CPT e outras várias entidades, né, estão agrupando, né, e faz a luta, já vai para 20 anos, né? Mas agora, recentemente, no ano passado, a descoberta da mineração de ouro, né, no parque, na região aqui de Araponga, Canaã, e estica para outros lugares, Manhuaçu, né, e é muito grande. E assim como a bauxita, eles chegaram de mansinho, né? Sempre dou uma desculpa também a questão de ouro. Na de bauxita, eu já tenho um pouco de experiência e tal. Na questão de ouro, a gente quer até depois, Elcio, ver como é que a gente marca um intercâmbio com vocês aí, né? Turma daqui. Até comentei com o Elcio, ele me ajudou aqui em algumas
estratégia, o pessoal queria conhecer um pouco, mandou vídeo, né, Elcio? Eu te agradeço aí. A outra questão na Zona da Mata, que está chegando muito forte, é o agronegócio, né? Inclusive afetando, inclusive, a juventude, né? Muitos alunos de EFA, né? Trabalhando com veneno, vendendo, né, insumo, né? Agrotóxico mesmo, né? Então, é um problema sério, né? Então, e aí tem essa questão também aqui, que a gente às vezes esquece, das pequenas hidrelétricas, né? A CGH, que traz um problema sério. Miradouro sofre com isso, Santa Bárbara. Aqui eles não podem ver uma cachoeira que eles querem cercar com estimulação. E, a princípio, parece uma coisa simples, mas está sendo um grande problema, né? Então, são, assim, os desafios que eu lembrei aqui agora. E tem um desafio positivo, né? Todo mundo sabe que a região aqui é um polo agroecológico e orgânico, né? Lei criada em 2018, né? Mas nós temos desafio, enquanto região, de legalizar, de regulamentar esse polo, né? Não basta ter o polo, né? E ele não ser regulamentado, né? É um pouco esse desafio da questão da mineração, que traz esses dois dilemas aí de mineração bauxita e ouro, né? E essa questão do agrotóxico, uma forte chegada na Zona Mata nos últimos 2 anos do agronegócio, com muito veneno, né? E a gente tem essa luta aí coletiva, CAT, CPT, Associação Franciscana, né? E eu não vou eu ia falar mais, mas não posso, porque aí a pergunta é quais são os desafios, né? Depois a gente pode sugerir, né, ou contribuir com outras coisas. Obrigado, Ana e demais. Muito bem, Reinaldo. Sucesso, obrigada. Já vou passando para a Sara, que está lá em Januário. Sara? Desistiu? Oi, gente, boa noite a todas e todos. Minha câmera travou aqui, mas vamos lá. Aqui na Diocese de Januária, nós temos uma Caritas, que é uma Caritas ativa enquanto instituição. A Caritas tem atuado ao longo desses anos no Conselho Municipal de Januária, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, e também num conselho regional chamado Conselho Mosaico, que é um conselho que tem atuado diretamente em ações ambientais de proteção de várias áreas de preservação do nosso território. No momento, nós encontramos diversos desafios, principalmente no âmbito de proteção de territórios tradicionais que estão sendo invadidos por grileiros da região. Nós temos diversos depoimentos de lideranças tradicionais na comunidade de Croatá e na comunidade de Gameleira, que estão tendo cercas derrubadas, que estão sofrendo pulverização aérea. Essas denúncias relativas à pulverização aérea de agrotóxicos é uma questão que tem chegado de forma muito recorrente nos territórios. Em Maria da Cruz, na comunidade de Arapuim, que é uma comunidade assentada do MST, lideranças também nos comunicaram essa realidade. E outro contexto que talvez seja do conhecimento de todos vocês é o contexto do Parque Peruaçu, que tem sido invadido e desmatado de forma criminosa por fazendeiros da região, que estão invadindo o parque para promover criação de gado. E aí, a partir do diálogo que a Caritas tem feito com o IEF e com outros órgãos ambientais, o que é colocado para a gente é uma certa morosidade do poder público de olhar para essas questões. A Caritas, o Valmir tem atuado muito, a partir do Conselho Mosaico, a nossa diretora Gracinha e o Mário, que também são ativos no Conselho, têm levado as denúncias, mas há uma morosidade muito grande do poder municipal e do poder público para abraçar essas questões. E outra questão também que eu vou só terminar encerrando, a companheira Enedina, que faz parte da nossa diretoria, ela queria participar, não está participando com a gente, porque está chovendo muito aqui e ela está sem internet na comunidade. Mas ela pediu para repassar um pouco a realidade do território, e ela colocou
que no território de Croatá, que é uma comunidade que vive às margens do Rio São Francisco, é muito crescente a identificação de número de peixes mortos que estão chegando, descendo o leito do rio. E Enedina sempre comenta com a gente que o Rio São Francisco mudou depois do rompimento da barragem. Então, são essas questões que a gente observa aqui no nosso território, que é um território muito diverso, que passa desde o Cerrado para a Mata Atlântica, com esses diversos desafios, tanto com o Rio Peruaçu e o Rio São Francisco. Obrigada, Sara. Importante seu depoimento, também com alguns apontamentos, né? Mais alguém, gente? Deixa eu chamar aqui, ó. Tem pessoal de Patinga aí. Claudio Honor, tô lembrando, é de Sete Lagoas? Tô tentando lembrar. Pessoal de Jequitinhonha. Vai falar, não? Pessoal do Vale de Jequitinhonha. Vai lá, Aldinei. Do Norte Minas. Então, boa tarde. Depois do bom dia, agora deu uma boa tarde. Era só para boa noite para todos, para todas. São muitos desafios, né? O Norte de Minas como um todo, acho que tem um grande desafio há tempos, né? Que é o contexto político, né? Acho que ele interfere sobremaneira em, vamos dizer assim, nos demais desafios que a gente enfrenta, né? Assim, que são diversos, né? A mineração, em alguns lugares já instalada, em outros lugares avançando cada vez mais, né? No assédio, na pressão junto às comunidades, né? Exemplo, a região de Gromogol, a região do Alto Rio Pardo. Então, mas acho que o contexto político, né, marcado aí por uma política historicamente comandada, né, por coronéis, por pessoas ali que, né, detêm esse poder aí há anos. Acho que é um grande desafio, né, assim. E essas pessoas, elas levam a cabo campanhas que acabam, muitas vezes, né, colocando muito em risco aqueles que defendem a natureza, defendem os territórios. Então, assim, é bastante comum, né, assim, isso acontecer, né? Assim, acho que a Enedina é um exemplo muito, muito importante, né, nesse sentido aí também, assim, né? Uma liderança que representa um povo, né, e que convive nesse contexto aí, né, adverso de contexto político adverso, né? Mas citei a Enedina, mas em todo o norte de Minas aqui, acho que a gente vive esse processo aí, né? Assim, e agora, mais recentemente, nos últimos anos, muito marcado pelo movimento, ironicamente, né, chamado de movimento Paz no Campo, né? Movimento aqui dos latifundiários, dos fazendeiros, né? E que tem um poder de mobilização e um poder econômico absurdo, né? Assim, a cada passo dado no sentido de mobilizar o nosso povo, essa mobilização, essa articulação, esse movimento aí, ele reage de maneira muito rápida, violenta a maioria dos casos. Então, assim, eu destacaria esse contexto, né, político como o principal desafio a ser encarado aqui, né, na região de Minas, né, e aí entendendo nesse contexto como um gerador de diversos outros aí nas diversas realidades. Obrigada, Odinei. Acho que a gente dá para escutar mais dois territórios, Deusdete, ali de Patinga,
A gente já se solidariza, como é que fala essa palavra? Solidariza. Não sei falar essa palavra. Tenho solidariedade com a cidade, com o território, por o que vem acontecendo aí, né, nesses últimos dias. Então, a gente escuta Deusdete, a gente escuta um outro território, que posso dizer, para depois a gente passar para a segunda etapa do nosso exercício aqui, né, de partilha e também de reflexão coletiva. Deusdete. Boa noite a todos. Na verdade, eu nem iria falar. Eu só vou falar porque eu quero acompanhar a fala do Aldinei. Entendeu? Os problemas aqui na nossa região, na nossa diocese, todo mundo sabe, né, que os problemas mais graves são a mineração, né, são a monocultura do eucalipto, né, e a bovinicultura, né, o uso de agrotóxicos, essas coisas todas. Mas eu acho que hoje o nosso desafio maior aqui na região é o desafio político, entendeu? Haja vista que, por exemplo, eu faço parte do Conselho de Bacias aqui do Rio Piracicaba, do Rio Doce, você entendeu? E vejo que as instâncias não têm muita força contra não tem forças nenhuma contra essas empresas. Porque os conselhos, os comitês de bacia estão todos ocupados por pessoas de muita relação com as empresas, né, de proximidades e tal, e nada muda, e muda muito nada. Você entendeu? Aproveitando também a fala do Égio, por exemplo, para nós termos aqui a 10ª, e eu já fui presidente do CODEMA aqui na região, então, para nós termos a 15ª Conferência do Meio Ambiente, que estaria marcada para amanhã, estaria por quê? Porque, na verdade, não se quis marcar, foi o mesmo caso lá do Égio, da região do Égio, né? Não iria marcar, nós fizemos um movimento aqui, Padre Marcos e tal, conseguimos marcar essa 15ª Conferência, mas ela começaria amanhã, né? As inscrições já foram feitas, hoje foi o último dia de inscrição, entendeu? Ela começaria amanhã, mas ela não vai começar amanhã, porque o prefeito, a cidade está sobre o efeito de catástrofe, né? Então, o prefeito cancelou a 15ª Conferência. Ele já não queria fazer. Agora ele arranjou um motivo para cancelar. Entendeu? Então, assim, eu acho que nós, como uma instituição, a Caritas, né? Com uma instituição que está, vamos ter uma relação diretamente com a igreja, né? E nós também, dentro da instituição igreja, a gente tem muitos, mas muitos lideranças dentro da igreja que estão, de uma certa forma, muito próximas e compactuadas com essa ideia que está aí. Então, o nosso grande desafio, para mim, sem dúvida, é o desafio político, de tentar fazer alguma coisa para trazer a consciência das pessoas para mais próximo daquilo que a gente deseja. Para mim, aqui na nossa região, essa situação muito parecida com a Aldinei, apesar daqui ser muito mais urbano do que, né, a localidade onde ele mora, a região onde ele mora. Beleza? Obrigada, Deusdete. Mais alguém, gente, quer partilhar? Eu vou concordar com o Deusdete aí também, que a gente, eu acho que um desafio muito grande é esse mesmo, sabe? Porque Seu áudio fechou, Deliene. tá me ouvindo? Agora sim. Eu não sei se é esse mundo que a gente está vivendo das redes sociais e tal, parece que está todo mundo muito mais iludido, sabe, com isso tudo que está acontecendo, que esse dia mesmo a gente estava conversando essa questão da mineração aqui, o povo vendo, o povo nosso, sabe, o povo da igreja,
com bons olhos, assim, não vai trazer desenvolvimento, é muita riqueza que vai vir para cá, que está aqui, que, sabe, o povo iludido com isso. Gente, o que a gente faz, sabe? Eu acho que isso é um grande desafio, sabe? Essa, né, o povo fala que nós estamos na bolha, né? Essa linguagem de rede social, né? Parece que está todo mundo mergulhado numa bolha que não enxerga, e às vezes, e essa disputa, né, de discurso, né, não, é que é o progresso, né, que ideia é essa de progresso, de desenvolvimento, isso é um grande desafio aqui, né, a gente está vivendo aí essa questão do lítio aqui também, em Teoflotone, que está acontecendo aqui no vizinho, né, que o Vale do Mucuri está entre o Jequitinhonha e o Doce. O Mucuri fica entre os dois, assim, né? Tem muita gente até que acha que o Mucuri é Jequitinhonha, né? Não. Mas aqui o Vale do Mucuri, ele sofre esse reflexo aí da mineração do lítio, né? A ferrovia que diz que vai voltar, e o pessoal super saudosista que a Bahia Minas vai voltar, que não sei o quê. E, gente, isso é uma ilusão, né? Para carregar minério. E o impacto que isso vai gerar aqui. Mas, assim, é um grande desafio a gente, né, abrir os olhos, né? Mas eu estou com esperança aí na campanha da fraternidade para nos ajudar. É isso. Obrigada, Deliene. A gente vai escutar a Alvina, por último, para a gente seguir para a próxima, então. Vai lá, Alvina. Seu áudio está fechado, Alvina, a gente não te escuta. Se é que você está tentando falar. Aí. Boa noite a todos e todas. Eu sou da região de Januária, participo, né? A gente também tem essas demandas, né, de destruição, fogo, meio ambiente, né? Que as pessoas sempre destroem, né? A gente que vive do trabalho, do atrativista, depende do fruto, do cerrado, e a gente é muito massacrado, né? O pessoal não tem respeito por isso, né? Eles vivem se destruindo os nossos cerrados. Então, eu queria que isso fosse, como nós estamos num território, né? Nós moramos numa área, um território ainda não é organizado ainda, mas a gente precisa se organizar para não deixar, como há muitos anos eu trabalho com atrativista, né? E aquela reclamação, né, que eu tenho para fazer. Oi. Obrigada, Alvina. Finalizou o seu relato? Pode passar? Muito bem, gente. A gente não vai conseguir escutar todos os relatos, né, dos outros territórios que estão aqui. Mas, de toda forma, a gente passa para a segunda, e quem não falou não impede que não fale, né, dessa outra perspectiva, enfim. Aí passa aí, Luísa, por favor. E aí, a ideia, então, é que a gente fala, olha, né, tudo isso que vocês falaram, tudo isso que é um desafio, são impactantes ou são catalisadores dessa crise climática, né, dessa crise política, social, sanitária, que de alguma medida social, sanitária, climática, ambiental, etc. e tal, que a gente está vivendo, né? Todos esses elementos que vocês trouxeram, assim, né? Porque esse desafio político nada mais é do que as correlações de força para continuar a exploração dos territórios, né? Nada mais é do que isso. E aí a gente também tem um pingo de esperança, né? Porque a gente está na Caritas, a gente somos agentes da Caritas com essa intenção, né? Com essa missão, né? Intenção, não, com a missão da construção da sociedade do bem viver. Então, quando a gente teve aquele último módulo, né? Sobre a ferramenta do direito, né? Em relação aos direitos da natureza, a gente tem um exemplo, um modelo, uma inspiração para ações, né, para a gente se mover, né, no sentido de buscar aí
alternativas, né, diante desses desafios. Então, a pergunta é, vocês percebem potencial de mobilização social em defesa de um ente da natureza? Né? Quais são as ferramentas para a construção do bem viver? Quais estratégias de luta podem ser utilizadas? Então, vocês disseram algumas ferramentas aqui, né? Vocês disseram o potencial da mobilização social quando a gente fala, né? Quando vocês falavam, por exemplo, de garantir uma conferência, nem que seja uma conferência popular, municipal ou regional, de meio ambiente. Quando vocês falam, por exemplo, do intercâmbio, Renato falou assim, ó, preciso fazer um intercâmbio ali com a Aésio, né? Isso são ferramentas, são potencial de mobilização, né? Quando o Reinaldo fala do polo agroecológico da Zona da Mata, isso é um potencial enorme de mobilização e uma ferramenta potente de construção de sociedade bem viver. Então, assim, só para não perder de vista o que vocês já disseram como potencial, como ferramenta, como estratégia. E a ideia, então, que a gente tem aí nos próximos 20 minutos, para a gente não sair muito do nosso horário, né? A gente já começou atrasadinho aí 15 minutos, então a gente estica um pouquinho 15 minutos, mais uns 20 minutos no máximo aí de relatos disso, assim, olha, você sente potencial, né? Vocês percebem potencial nos seus territórios para mobilizar onde? Nas pastorais sociais, nos movimentos sociais, enfim, numa única comunidade, enfim. Quais são os potenciais para essa mobilização? Quais são as ferramentas que já existem ou que vocês acham que tem potencial para enfrentamento, né, a esses desafios? Quais são as estratégias de luta que serão utilizadas? Enfim, aí agora a gente fala assim, e agora? O que pode ser feito? Quais são os potenciais desses territórios? E aí é isso, vamos lá, né, os relatos agora, né, de forças para esse 2025, quem sabe, né, botar em prática aí essas ferramentas. Está em aberto. Só para dizer que Deusdete e Alvina está com a mão levantada, eu não sei se vocês querem falar ou se é porque ficaram levantadas mesmo da última fala. Está em aberto. Ficou levantada. Eu vou esperar mais. Vou dar a minha oportunidade para outra pessoa. Então, abaixa aí, Deusdete. É porque quando está no celular tem que apertar e baixar. No computador acaba baixando sozinho. E aí, povo? Vai lá, Deliene. Começar falando, já que eu dei a dica da campanha da fraternidade, né? Tô vendo como potencial de mobilização a campanha da fraternidade. Que traz o tema, né, da casa comum e tal. Então, eu acho que pode ser vai ser, né? Vai ser uma campanha bem bacana para a gente se colocar enquanto igreja, enquanto Cáritas, né? Falar das nossas experiências e ser essa voz profética, né? Não só das denúncias, mas também nos anúncios daquilo que tem de bom, daquilo que a gente tem de potencial, das coisas boas que estão acontecendo, das outras formas de se relacionar com a natureza, com a economia. Eu acho que o potencial é esse. Muito bem, Deliene, de fato, né? A gente está num ano muito potente, né? A ecologia integral, o ano jubileu, né? A gente está COP30, a gente está num ano muito potente para mobilização social e formação. Vai lá, Alexson. Boa noite, pessoal. Alex Cáritas Araçuaí. O potencial também que eu vejo, igual o Deliene colocou aí, é a campanha da fraternidade, e outro potencial também é as próprias organizações, né? Eu acho que se unir, né? Todo mundo falar a mesma língua, né? Eu vejo aqui na região nossa, que era Araçuaí e Tinga, a questão do lítio, igual o Deliene trouxe na primeira fala dela, o pessoal está dentro de uma bolha, né? Todo mundo está vendo só a questão capitalista, o dinheiro, né? Mas está esquecendo da questão social e ambiental, né? Que agora algumas comunidades já estão percebendo, que está enxergando, né? A questão que o lítio está trazendo para eles, né? A questão de peixe está morrendo na proximidade onde que a mineração está explorando, a contaminação que está sendo grande, né? Vai acontecer no Rio Jequitinhonha.
E o potencial também é a questão dos programas da ASA, né? Que a gente está executando, está chegando nas comunidades, tanto o P1MC e o PU+2, né? Onde a gente leva para as famílias, né? Essa questão da mineração. Aqui em Araçuaí a gente conseguiu mobilizar as entidades, Cáritas, o bispo participou também, para a gente realizar a conferência, onde a gente fez uma pressão no município. Aí eles acataram, aí vai realizar, está marcado para o dia 22 de janeiro. A gente vai estar fazendo a conferência municipal de meio ambiente, né, com ênfase na emergência climática. Então, acho que as organizações nos territórios, né, acho que elas têm que ter essa fala comum entre todos, né, essa preocupação. Senão fica cada um puxando para um lado, né, e no fritar dos ovos acaba que as mineração fazem o que eles querem, porque eles têm uma capacidade de chegar nas comunidades, de conversar, né, levar o pessoal, os políticos junto com eles, e acaba a lábia, né, que eles têm muito boa, e acaba que nós temos a capacidade de chegar nas comunidades, mas nós chega sozinho, né, Cáritas, quando chega sozinha, não chega com outra organização, né, eu acho que nós temos que ter esse olhar coletivo, né, chamar, por exemplo, mineração e associar, CPCD, né, quem fala a mesma língua, Fundo Cristão, enfim, tantas outras organizações que tem, dentro da própria igreja tem várias, né? A gente unir força para poder tentar chegar nas pessoas, né? Muito bem, acho que é isso, né? O potencial de mobilização, né? E mobilização a partir das articulações, das organizações, né? Dos programas sociais, como o PU+2, como você mesmo menciona, né? Então, assim, como utilizar, né? Como instrumentalizar positivamente, né? Os programas para ampliação da consciência e mobilização social, né? Ela, Reinaldo. E que bom que está caindo a ficha em relação ao lítio, né? Isso é muito bom cair a ficha da população em relação ao lítio. Algumas coisas alguém já falou aí. Eu acho que uma mobilização, uma questão de potencialização, a gente conseguir organizar as comunidades na base, sabe? Porque a maior resistência que tem contra essas coisas que aparecem é uma comunidade organizada, né? Então, quando você tem uma comunidade organizada, pode ser pequena, mas significa muito, né? Às vezes tem um grupo de família, duas, três famílias na comunidade que resiste e ela consegue, inclusive, fazer com que a mineradora, os representantes, vaza para outro lugar. Aqui tem um caso desse aqui. Via igreja, né? O pessoal citou a campanha da fraternidade, a gente poderia citar também enquanto nó da rede de mineração, né? Enquanto essa questão da ecologia integral que tem na CNBB, né? A outra coisa que eu acho também é as contradições do que o pessoal apresenta na narrativa, né? Tem uma narrativa forte, mas essa narrativa ela é muito contraditória, né? Como é que a gente aproveita essas contradições, né? Para mostrar esse outro lado que está aí, né? Que é a outra moeda, né? E aí, assim, eu acho que uma potencialização é como é que a gente transforma a indignação popular em mobilização e luta, né? Eu acho que é uma coisa, acho que seria o pulo do gato, né? Porque tem muita gente indignada, né? Mas muita gente também que se perde, que acha que não tem mais jeito, né? Acha que a saída é isso mesmo. Né? A indignação, ela está presente em várias pessoas, né? Então, como é que a gente pega essa indignação, né? E transforma ela? Eu vejo a indignação como um potencial, sabe? As inquietações que tem na sociedade. É um pouco isso, né? E também os movimentos, né? Os STR aqui na região, no caso, pensando um pouquinho na Zona da Mata, né? Essa coletividade que tem, o sindicato, né? O sindicato, com todo respeito, o pessoal às vezes critica muito, mas ainda é a grande ferramenta. O problema aqui na região nossa a grande ferramenta, né? Ainda são aqueles e aquelas, né, que têm representação, seja da FETAEM, com todo o problemático que tem, seja da FETRAF, né? Coitado de quem chegar aqui e achar que vai fazer algum trabalho sem considerar a luta sindical na região. Vai ficar vendido, vai ficar perdido. Mas é isso. Um pouco essa contribuição aí. Até mais. Muito bem, Reinaldo, obrigada, né? Acho que a gente está falando aí das várias forças sociais que já existem, né? E que precisam e devem ser fortalecidas nos nossos espaços.
Mais alguém, gente? Quer trazer aí mais? Maria, levantou e abaixou. Isso. Levantei. Vai lá, fique à vontade. Maria Mendes, aqui de São Francisco. Eu tive a oportunidade de fazer o curso Mutirão em Defesa da Casa Comum. Então, e agora eu digo, hoje, participando desse encontro, fui convidada pela Meire, da Caritas. Então, eu faço um trabalho voluntário para a Caritas. E então, eu vejo aqui em São Francisco, ainda esse ano, no ano passado, não foi feito a conferência do meio ambiente. Vai ser feita nesse ano agora. Ainda está compondo as secretarias, tudo isso, então vamos aguardar um pouco. Então, de ponto positivo que eu vejo que soma para encontrar uma solução, nós temos aqui o Conselho do Meio Ambiente, nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, nós temos o Comitê de Bacia, o CODEMA, né? E também os movimentos, o Padre Neri faz um trabalho muito, muito bonito aqui, verificando as nascentes, as veredas, né? Então, logo, logo vai ser feita o cercamento das veredas do outro lado do rio, né? Então, existe um grupo, né, que vai se unir, né? Tem de se unir para resolver um trabalho, fazer um trabalho assim eu posso dizer, de segurança, um trabalho que possa ser feito e que tenha um resultado bom. Então, é isso aí que a gente vê. E outra, a campanha da fraternidade chegou assim, essa campanha da fraternidade desse ano chegou num momento assim muito bom, porque é o Brasil todo trabalhando nesse sentido, né? Parte de igreja, parte do município e todos unindo. Eu acredito que vai ter assim, um objetivo conquistado no longo do ano, se Deus quiser. É isso aí. Um abraço. Obrigada, Maria. Eu acho que é um relato bem interessante no sentido de estar somando aí com outros territórios aqui em Minas, né? A dificuldade, para você ver que é um reflexo, né? Dificuldade de se realizar as conferências como espaço político e deliberativo, enfim. Obrigada, Maria. Ézio. Bem, é o seguinte, eu trago comigo um certo pessimismo, né, com o nosso caminhar, né? Eu acho que é aquilo que a gente fala, né? A gente tem que trabalhar aí para adiar o fim do mundo, né? Porque ele vai acontecer do jeito que a gente está andando aí e tá mais perto do que a gente imagina, né, infelizmente. Mas eu acho que uma solução para a gente tentar minimizar, né, isso é o processo do capitalismo, né? Ele está aí, é selvagem, nós não somos impotentes perante isso, né? A gente às vezes critica alguns governos neoliberais, que é isso, é aquilo, aí de repente entra um governo dito popular e que a política continua a mesma, com uma coisinha pontual que outra ali, né? E deixa a gente, de certa forma, muito frustrados, né? Com tudo isso. Então, eu acho que uma estratégia que a gente poderia estar usando, inclusive, quando eu relatei aqui a questão da gente estar convocando uma conferência regional, é esse trabalho em rede das organizações em defesa do meio ambiente. Eu acho que é uma forma da gente tentar, pelo menos, direto ou indiretamente, fazer uma educação ambiental e estar conversando e dialogando com as comunidades, né, e que a gente trabalha, e com a sociedade de uma maneira geral. É muito difícil, muito, muito, muito mesmo, porque a voz daqueles que são contrários à nossa ação é muito mais forte, né? Eles têm os meios de comunicação, eles têm o poder do dinheiro, do emprego, né? De tudo isso. Então, eu acho que esse trabalho em rede dessas organizações é fundamental. E eu acho que a igreja seria um espaço fundamental.
mas eu também não vejo, eu sou pessimista quanto à questão da igreja. Pelo menos aqui no nosso território, você não vê uma homilia, você não vê uma fala mais contundente, seja de padre ou de bispo, que vá ao contrário do que está colocado aí. Não sei por quê. se é o medo de desagradar os donos do capital, como que é, né? Nem na questão da campanha da fraternidade, né, como o Deliane colocou e outros aí, a própria igreja se posiciona, né, frente a isso, com posições mais contundentes. Então, eu acho que esse trabalho em rede é um espaço que a gente tem, pelo menos nós aqui, é um espaço que a gente tem, Caritas e mais algumas organizações parceiras. Muito bem, Ézio, obrigada aí também pelo relato e pelos apontamentos, né? E aí, gente, mais alguém? Mais alguma contribuição, Aldinei? E a gente vai encerrando na fala do Aldinei, né, para a gente preocupar aí com o tempo, e para a gente só ter, né, um fechamento aqui de como é que a gente vai concluir mesmo, né, os nossos produtos aí, né, porque a gente fez um processo bonito de formação e agora de reflexão. Aldinei. Então, aqui, né, como a gente tratou no módulo anterior, né, a experiência dos Guardiões do Rio Mosquito, ela é uma demonstração prática, né, da possibilidade aí da defesa do direito da natureza, ou de um ente específico da natureza, no caso do Rio Mosquito, né, por meio da mobilização social, acho que, e também, assim, em que pese o cenário político, como eu disse, né, historicamente adverso, né, eu vejo possibilidades de replicar, de pensar em ampliar experiências desse porte aí, né? No entanto, assim, acho que tem duas questões que eu acho que é primordial da gente destacar nessa experiência. Uma delas é isso, né? Assim, acho que a defesa do direito na natureza, ela surge necessariamente, né, do reconhecimento, como o Rodrigo já falou aí, né? De que o direito da natureza ele sempre existiu, e as comunidades tradicionais, os povos indígenas, os quilombolas, nos ensinam isso o tempo todo, né? E que não é uma tarefa fácil, né? Você inserir esse direito no arcabouço legal, ou seja, né? Ter isso como norma legal, né? Mas que é possível construir. Mas uma outra realidade também apontada é a necessidade da gente articular no campo da educação para a agroecologia, né? Acho que nessa própria experiência, por exemplo, nos trouxe, né, a presença de estudantes no principal ato de mobilização, que foi o de entrega dos projetos de lei na Câmara, né? Acho que foi um recado muito claro para a gente, né? Assim, é preciso avançarmos mais rapidamente, né, nesse processo de educação para a agroecologia, pensar formas, né, de levar esse tema, né, para a grade, levar esse tema para as escolas, levar esse tema para a discussão em todos os âmbitos, desde os ensinos iniciais até a universidade. Maravilha, Dinei. Aí você traz aí uma reflexão bem ampla também, né, do que pode sair daí, né, das articulações do território, com universidades, com povos tradicionais, com entidades, né, de como é que isso pode transcender aí para outras instâncias. Mas, enfim, eu estou um pouco preocupada com o tempo também, gente. Eu queria trazer só um pouco como é que a gente está pensando para frente, mas não sei, Rodrigo, se você quer fazer uma avaliação mais ampla, assim, uma síntese, uma reflexão mais ampla, que aí eu posso vir e falar um pouco de como é que a gente está pensando para frente, para dar vazão mesmo, né, a esse
trabalho que a gente fez nesses últimos meses. Então, gente, acho que nós trouxemos bastantes elementos concretos, né? Acho que a gente começamos falando muito dessa questão da Conferência do Meio Ambiente, né? E acho que é um tema que está colocado para a gente mesmo, né? E olha que a gente não conseguiu realizar a Conferência do Meio Ambiente em vários lugares, né? Isso foi muito nítido aqui, como é que é cerceado, né? Nós falamos aqui também da participação dos conselhos e principalmente dos comitês de bacia, que também não tem sido fácil, né? Porque o comitê de bacia ele tem o poder, mas ele acaba sendo comprado, dominado aí, inclusive pelas mineradoras, né? Então acho que foi muito forte essas falas nesse sentido. Acho que como é que a gente também essa participação nossa em conselhos, em fóruns, acho que o pessoal falou muito também aqui, né? Que existe, como é que a gente fomenta politicamente a nossa participação em conselhos, em instâncias públicas, né? Aí nós falamos da rede de igreja de mineração como instrumento, né? O Renal lembrou também da comissão aí, Ecologia Integral e Mineração da CNBB, que também é um espaço muito importante, né? Então, são espaços onde a gente vai articular, produzir conteúdo político para fazer o enfrentamento, né? Então, é importante a gente estar no conselho, mas é importante a gente estar em espaço de articulação da civil, que a gente vai trazer os argumentos, vão construir técnica e politicamente as estratégias de enfrentamento, porque, de fato, nós estamos enfrentando as mineradoras, que é o capital, onde está hoje concentrado o maior capital do mundo. Nós estamos enfrentando aí o agronegócio, falamos muito do agronegócio aqui também, né? Então, a gente construir, unir forças, né? O Ed falou também, né, dessa questão, dessas articulações que existem, né? Então, é muito importante a gente estar participando de espaços como Conferência aí do Meio Ambiente, como os comitês de bacia, como o Copan, mas é importante que a nossa ação nesse espaço tenha aprofundamento político. E aí, nós, enquanto CARE, sempre construímos essa questão dos fóruns, né? Das redes, né? E nós falamos de rede de iluminação, nós falamos de comissão de ecologia integral, né? Nós estamos falando de campanha da paternidade também, que é um espaço muito importante, onde a gente vai debater com toda a sociedade, né? A igreja tem uma capilaridade muito grande, chega nos 853 municípios, tem igreja, né? E a campanha, então, pode chegar nos 853 municípios. Mas como é que a campanha chega? Né? Acho que nós falamos da campanha. Como é que a campanha chega nos locais? Se nós, enquanto Caritas, CPT, CPP, CIMI, se nós, enquanto os organismos pastorais sociais da Igreja Católica, que estamos estudando a ecologia integral, que estamos fazendo enfrentamento da questão da mineração, do agronegócio, né? Se a gente não vai para dentro da igreja e não leva o conteúdo que a gente acumulou, vai chegar como oração, como reza, como pedir a Deus que não chova mais, né? Então, é muito importante que a gente também, se a campanha da paternidade é um grande instrumento, eu estou colocando força aqui, é muito importante que a gente esteja no encontro de formação aí, diocesano da campanha da paternidade, que a gente exponha tempo para estar fazendo formação nas paróquias, que a gente mobilize o nosso povo para fazer projeto para o Fundo Diocesano, onde não tem Fundo Diocesano, criar Fundo Diocesano, fazer projeto para o Fundo Nacional de Solidariedade, né, que nós colocamos muita comunidade como instrumento, ela é um instrumento forte. Mas se a gente ficar só na fala e não for disputar a campanha, a igreja vai fazer campanha como está fazendo sempre, né? Nos 40 dias da quaresma, ou tem igreja hoje que tem feito a campanha da paternidade só no dia do lançamento, só na quarta-feira de cinza fala, depois nem fala mais, né? Então é importante a gente ir fazer formação diocesana, estar nas formações paroquiais, nas formações comunitárias, estar fazendo projetos para a campanha da paternidade, né? Fazendo essa disputa, que foi uma coisa muito falada aqui. Então, vamos fazer, de fato, esse enfrentamento, né? Acho que outra coisa muito falada aqui, né? Esse processo de formação das comunidades, né? Ele é muito importante, a gente está realmente, cada momento que pode, a gente está levando para a comunidade os mal que o meio ambiente faz, mas é importante levar estratégia como a agroecologia, né? E dentro da agroecologia, a gente também trabalhar essa questão do bioma que a gente vive, né? Quais são os potenciais do bioma que tem,
que inclusive que a gente possa substituir o agronegócio, né, o gado, o arroz, o plantio em escala de milho, de eucalipto, de arroz, de feijão, né, que a gente possa substituir isso, né, pela agrofloresta, por plantios agroecológicos, né, e aí a reforma agrária para dividir a terra, ela é muito importante, né, porque em grande propriedade a gente não produz agroecologicamente, a gente não distribui renda, né, divide a renda, nós temos que dividir a renda para produzir agroecologicamente, para ter a mão de obra familiar, né, que é isso que a gente defende, então é muito importante isso que nós estamos colocando aqui, da agroecologia como matriz agroecológica e da reforma agrária para dividir a terra, para que a gente possa fazer agroecologia na prática, né, que a agroecologia não combina com produção em escala, a produção em escala combina, mas com grande produção, né? Ele não pode acumular renda e capital na agroecologia, né? Nós temos que fazer a divisão, né? Então, muito importante isso que a gente colocou aqui, né? Outra coisa que nós colocamos bastante aqui e que dá para aprofundar, né? É a questão do enfrentamento à mineração, né? E das diferentes formas de mineração que agora nós estamos vendo com a transição energética aí, né? Que Minas Gerais tem uma riqueza mineral muito grande, é à toa que chama Minas, né? E nós temos muitos minerais, né? Como é que a gente faz esse enfrentamento à mineração, né? Nós estamos construindo bastante estratégia com assessoria técnica aos crimes, né? E nós temos que avançar para a estratégia também ao enfrentamento para que a mineração não avance, né? E aí nós já construímos bastante coisa, né? Que é estar no Copan, que é denúncia no Ministério Público, né? Mas tem avançado muito, né? Então nós temos que trazer mais gente para a luta, né? Convencer os jovens, né? Nós falamos de educação contextualizada aqui, que é muito importante, né? Então, esses elementos são muito importantes para nós fortalecer as nossas lutas, né? Fazer crescer a consciência do que a agricultura extrativista, a grande agricultura causa, e que nós temos a resposta nisso, a agroecologia, a reforma agrária. A mineração, qual que é a nossa resposta, né? A ela, né? Existe mineração sustentável, né, gente? É um debate muito difícil de fazer, né? É muito difícil ter uma mineração sustentável, né? A escala, a depredação do ambiente, a água, o ar, toda essa depredação, né? Então, qual que é a nossa maneira de enfrentar a mineração? A gente tem visto que, realmente, nas regiões, as nossas minas e nossos montões estão sendo devoradas e, cada vez, a nossa legislação ambiental está sendo mais flexibilizada para isso, né? Então, como é que a gente enfrenta essa questão? É nos conselhos, nas manifestações, nas mobilizações, no enfrentamento aí, né, dessas grandes empresas, né, que às vezes é desleal, que eles têm muito dinheiro, eles têm poder econômico, eles têm muito deputado, eles têm muito... Né, mas como é que a gente avança e faz mais luta, pelo menos para conscientizar a população saber o que está acontecendo? Né, que aí o Alex traz para nós a luta, olha, hoje era só aí, o povo está vendo, né? Mas quando está vendo, o tempo já cresceu muito, né? Então, acho que nós trouxemos muitas luzes aqui hoje, né? E trouxemos muitos conflitos, né? A primeira pergunta, o pessoal fez um panorama geral de como é que está o avanço do agronegócio, como é que está o avanço da mineração, e a gente aponta caminhos, né? Eu acho que a sistematização de tudo que a gente fez, né? Nós vamos ter o planejamento nosso 13, 14, 15, o Magno vai sentar e vai pensar um pouco sobre o que vocês apontaram aqui, né? Mas nesses 3 modos a gente construiu muito essa questão, né? O Dinei termina falando com a gente, né? O direito à natureza, ele é um instrumento, é uma estratégia bacana. Aliado com isso, com a ferramenta da mobilização social, nós podemos defender nossos rios, nós podemos defender nossas montanhas, né? Olha o enfrentamento que a Zona da Mata fez com a bauxita lá. O enfrentamento foi mostrar que existe turismo, mostrar que existe agroecologia, que existe as pequenas propriedades, que isso dá mais lucro, que isso dá mais turismo, que isso dá mais renda para o município, né? Então, a campanha de mineração aqui na Zona da Mata foi muito forte nesse sentido, né? O Reinaldo falou um pouquinho dela para nós, né? Foi muito forte no sentido de segurar a mineração lá, né?
essa questão do direito à natureza, da legislação também pode, dependendo a nossa serra, né? O direito à serra pode ser uma lei que impede a mineração de operar, né? Então, o Odinei trouxe a luz no final aí falando dessa questão do direito à natureza com a mobilização social, né? Então, é nesse sentido que a gente quer avançar, fazer os planejamentos 2025, né? E que bom que esse curso trouxe muitas luzes para isso, né, Ana? Maravilha, Rodrigo. Sucesso. Obrigada aí por essa síntese, esses apontamentos, fazendo menção aí, né, todos os elementos, né, que de alguma medida a gente trouxe, fez aí um resumo importante da força que é mesmo esses espaços, né, tanto de formação, quando a gente agrega mais conhecimento, mas de como é que isso se reflete, né, na nossa atuação no dia a dia, nos territórios. Então, povo, para não se estender mais, então, rapidamente, para dizer que todos os módulos estão gravados, todos os módulos estão disponíveis no YouTube, lá da Cáritas, a ex-menina da comunicação pode explicar melhor, mas está lá no canal da Cáritas, então eles podem ser revisitados. Esse material, né, todo esse percurso que a gente fez vai se transformar numa cartilha, numa revista, com os artigos, né, das pessoas que colaboraram nos módulos, né, cada um vai apresentar ali um material para a gente fazer uma cartilha. E esse último módulo, então, vai ser sistematizado isso que a gente construiu aqui hoje, assim, né? Pode ser que a gente busque mais informações, converse com o outro, né? Para a gente ter um material ao final do que a gente está dizendo, né? Quais são os principais desafios, mas também quais são as alternativas, quais são o potencial dos territórios para a gente gerar mobilização social e, assim, fazer, né, mudanças reais, né, nos nossos territórios. Então, a ideia é que se transforme no material, mas mais do que o material que possa também, né, a gente não vai fazer grandes impressões, porque às vezes nem faz tanto sentido, né, que a gente está falando né, enfim, de ação ambiental, mas que esse material possa ajudar também a inspirar outras ações. E aí, como o Rodrigo disse, né, esse material também, ou esse processo, ele vai inspirar na continuidade. Aí eu estou falando, né? Criamos uma playlist no canal do YouTube com as cartas e os modos anteriores. E aí, né, quem vem ou quem, né, vai representar as dioceses aqui no PMAS, então vai ter um espaço para a gente pegar também, que isso foi fruto, né? Esse momento foi fruto do PMAS, de planejamento, e isso a gente vai dar a ideia que a gente continue vai dando continuidade, né, a esse aprofundamento do campo formativo, mas, sobretudo, na ação direta nos territórios. Enfim, não vou me alongar mais, o tempo já está bastante avançado. No mais, é mesmo agradecer muito a confiança, agradecer muito a presença, né, de todas e todos, desde o primeiro momento até agora, né, a disponibilidade de estar aqui, de dizer sobre, de dividir, porque esse momento, né, de formação, mas também de intercâmbio, de experiência, nos ajuda a crescer enquanto rede, mas enquanto processos territoriais. Então, acho que sim, é dizer mesmo do grande agradecimento, da grande oportunidade que eu, pessoalmente, tenho, né, tive de estarmos juntos nesse período todo. Enfim, é isso. Não sei se alguém quer fazer algum comentário rápido, porque realmente o tempo já está se esgotando. No mais, a gente vai finalizando, vai seguindo, o grupo fica ali mais um pouco para a gente ir dizendo sobre esse processo final, mas também quem se sentir, né, com vontade pode ir saindo, a gente manda depois para os e-mails cadastrados, né, para dizer que a gente não vai apertar um botão aqui para sair e nunca mais vai se ver. A gente tem os canais de comunicação aí. Alvina, sempre presente lá no grupo, mobilizando a gente. Obrigada, viu, Alvina? É isso, meu povo. Agradeço, feliz 2025, muita fé, muita garra e muitas oportunidades para esse caminho aí. Tamo junto, seguimos. Beijo, beijo. Beijo, Boa noite, beijo. gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, pessoal. Feliz ano novo ainda. Até mais. Feliz ano novo, galera. Valeu.